Bom, então muito boa tarde, meninas aí da turma 20/CDD02. Professor Bruno Steffens mais uma vez aqui nessa semana, mais uma aula para vocês aí daqui de Franca, diretamente aí para vocês de São José do Rio Preto. Sejam todos bem-vindas, bem-vindos aí, o pessoal que vai assistir a aula mais tarde. A gente está com a Esmeralda, com a Cirlena, com a Valdirene, estamos com a Adriana e com a Marcela. A Marcela está com um probleminha no áudio aí, viu, Marcela? Mas depois você me assiste no YouTube, beleza? Deve ser a internet que está um pouquinho ruim. Então, o que vocês conseguirem acompanhar, tentem fazer o máximo possível aí. Preparei uma aula bacana hoje, até coloquei um chapelão aqui, né? Tá parecendo o chapéu do Visconde Sabugosa lá, do Sítio Pica-Pau Amarelo. Mas esse aqui é o chapéu de St. Patrick, né? Lá nos Estados Unidos é comemorado o dia do padroeiro lá. Mas não tem nada a ver com isso, tá? Eu só coloquei por enfeite, só pra gente descontrair um pouquinho na aula, tá legal? Muito bem. Pessoal, mais uma aulinha bacana, e não esqueça do formulário de vocês, tá? Fazer o formulário bonitinho. Essa turma aqui até que é boa. Eu sei que é uma turma que me admira aí. Aqui eu me achando aqui, né? Não, mas eu também admiro muito a turma de vocês. Vocês são bem dedicadas aí, bem dedicados. Parabéns, continue assim, tá bom? Deixa eu compartilhar uma tela aqui com vocês, porque hoje a gente vai falar de um assunto bem legal. E hoje vai ter até umas dinâmicas bacanas com vocês. A gente vai falar sobre memória. O capítulo 12 do livro de vocês vai falar sobre o cuidador e a melhora da memória. Tá? Como é que a gente pode melhorar a memória dos nossos pacientes? Como é que vocês podem trabalhar essa questão de memória? Memória é muito importante, tá legal? Então tem que saber entender essa questão de memória muito bem detalhada, porque isso aqui faz parte no cotidiano. Olha só o cérebro fazendo exercício com a barra aí, tá? Não adianta nada eu fazer o exercício físico, malhar, ter um corpão sarado, mas a minha memória tá difícil, tá ruim, tá fraca. Como é que vai ser? Tá? Então a gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje, beleza? Lembrando, na semana passada que a gente falou de promoção, saúde e qualidade de vida, tá? Capítulo 11 aí do livro de vocês. Hoje vamos falar sobre memória e atenção, a diferença da palavra memória com a diferença da palavra atenção. Vamos falar quando procurar ajuda. Quando será que aquele paciente, aquela pessoa deve procurar ajuda? Ajuda de quem? De vocês, cuidadores, cuidadoras? E tipos de ajuda para melhorar a atenção e a memória. Como é que eu posso desenvolver alguma técnica, alguma prática para poder desenvolver a atenção e a memória, ajudar na atenção e a memória desses pacientes? Vamos estar vendo tudo isso na aulinha de hoje, tá? Tudo está no livro, capítulo 12 do livro de vocês. Então eu peguei aqui e resumi bastante nesses 40 minutos no máximo que a gente vai ter, tá bom? Já começo com uma frase bem legal que eu achei na internet. Olha que frase mais rica, simples e muito objetiva. Muitos buscam exercitar o corpo, realmente. A gente vê as academias lotadas, o pessoal preocupado com a saúde física, mas se esquecem de exercitar a mente. E aí, adianta eu ser um coco de maduro, de bom, firme lá, né? E meu psicológico está abalado? Eu não tenho memória para nada, eu não sei nem onde é que eu deixei a chave do carro, a chave da casa. Se eu perguntar para vocês agora, ó, tá a Esmeralda, tá a Marcela, a Valdirene, tá a Adriana, todo mundo me vendo. O que vocês almoçaram no domingo? Vocês estão lembradas? Domingo passado? Olha lá, a Esmeralda está pensando, né? O que eu almocei domingo? O que vocês jantaram ontem? Tá? Quero tudo. O que vocês jantaram? Arroz, feijão, o que mais? Pizza, não sei. E aí, será que vocês conseguem lembrar? Claro que o áudio de vocês está desligado aqui. Mas é uma questão de memória. Tá? Se eu perguntar assim, ó, como é que foi o Réveillon de vocês de 2012? Bish, nem eu vou saber. Eu só sei que o de 19 agora a gente está louquinho para passar logo, né? Então, nesse caso, pessoal, exercitar também a memória faz parte de uma boa qualidade de vida. E essa aula hoje vai falar sobre isso. Tá? A memória. Não adianta ter o físico excepcional se a memória está falhando. Tá legal? Olha só, eu quero que vocês entendam uma coisa. Olha só essa imagem. A gente tem de um lado uma pessoa idosa, do outro uma criança. O que eu quero que vocês entendam nesses fundamentos que está aqui? Ó? Vocês vão perceber que vão existir pessoas que vão envelhecer bem, vão envelhecer saudável, vão entender o envelhecimento. Elas vão aceitar envelhecer. Porque o envelhecimento é uma coisa normal, é um processo de todo ser vivo, tá? Do planeta, tanto humano quanto vegetal. O envelhecimento é um processo natural. A gente vai envelhecer, a gente está envelhecendo a cada dia, tá? Só que tem gente que leva numa boa. Não, tudo bem, eu já vivi minha vida, trabalhei, fiz o que eu tinha que fazer, agora eu quero descansar, vou curtir minha aposentadoria, vou curtir meus filhos, meus netos. Sei lá, vou mudar, vou para uma cidadezinha mais tranquila, eu quero curtir minha velhice aí, meu envelhecimento.
Só que tem gente que não vai gostar disso. Vai ter gente que vai sofrer aí uma baixa autoestima, vai ficar triste. Por quê? Pô, eu trabalhei a vida inteira, fazia aquilo lá a vida inteira, gostava de fazer tudo aquilo que eu fazia antes, agora eu não posso fazer, as pessoas estão tendo que fazer para mim. Então a pessoa, vai ter pessoas, exemplos de pessoas que vão aí se desanimar, vai frustrar, vai ter medo. Tem gente que tem medo de envelhecer, tem gente que gosta de envelhecer, tem gente que tem medo de envelhecer. Então, para vocês entenderem isso, tá? Então, o fundamental aqui é vocês trabalharem a mente, trabalharem o psicológico dessas pessoas. Porque se a gente conseguir trabalhar, se vocês conseguirem trabalhar o psicológico delas, elas não vão se sentir impotentes, não vão se sentir inativas. Elas podem continuar a ser aquilo que elas eram antes. Claro, com algumas limitações. Por exemplo, eu tenho 34 anos de idade. Bom, vou fazer 34 dia 20 de agosto, que por sinal é uma quinta-feira e eu quero parabéns para mim, tá? Então, nesse caso, o que vai acontecer? Eu tenho 34, eu jogo bola, eu corro, eu faço exercício. Quando eu tiver 80, eu não vou poder mais jogar bola, fazer exercício igual eu fazia com 34. Só que eu posso continuar fazendo muitas coisas que eu gosto. Eu também gosto de jogar videogame. E aí, não vou poder jogar com 80 anos? Vou poder jogar. Tá? Eu gosto de conversar com os meus amigos. Com 80 anos eu não vou ter os meus amigos? Tomara que sim. Tá? Então eu vou continuar fazendo aquilo que eu gosto. Beleza? Então, para vocês entenderem como estimular a mente aí dos pacientes de vocês. Eu quero ver a diferença agora, né, se vocês entendem a diferença de memória e atenção. Uma coisa é memória, outra coisa é atenção. Existe uma grande diferença aí. Tá? No livro de vocês fala isso. O que é memória e o que é atenção? Vamos lá. Olha o que é a memória. Aquisição, conservação, resgate de informações. Isso que vocês estão fazendo comigo agora, aqui na aula, é um exercício de memorização. Vocês estão aí na sala, no quarto, na cozinha, na varanda de vocês, me ouvindo. O microfone de vocês está desligado, vocês só estão me ouvindo. Vocês estão aprendendo alguma coisa nova. Então, vocês estão tendo uma aquisição de conhecimento. Tá? Essa aquisição vai depender de cada um. Tem gente que só me ouvindo aqui já aprende. Tem gente que vai precisar voltar no livro para dar uma recapitulada, vai precisar entrar de novo no YouTube para rever de novo a aula. Cada um tem a sua característica, cada um aprende de uma maneira. Depois vocês vão conservar essas informações na mente de vocês. Isso vai ficar. A memória, ela é infinita. Vocês podem ter 300 anos de idade, que a memória de vocês ainda vai ter espaço para aprender coisa nova. Isso é uma coisa cientificamente comprovada. O cérebro, ele é tão magnífico que ele, enquanto você está viva, ele está aprendendo, tá? Independente da idade, certo? E depois o resgate dessas informações. Daqui, vamos supor, 1 ano, vocês vão estar lá no mercado de trabalho, cuidando do idoso, da criança, no hospital, no asilo, não sei. Vocês vão lembrar, pô, aquela aula do professor Bruno naquela quinta-feira, que ele usou chapelão verde aqui, né? Lembrou sobre a memória. Então, hoje eu vou estar praticando um exercício de memória igual eu aprendi lá na aula. Então, vocês vão resgatar essas informações. Olha que legal. Isso é memória. Então, é a capacidade de aprender coisa nova. O que vocês estão fazendo agora é um exercício de memória. Vocês estão aprendendo coisas novas. Só que tem um pequeno detalhe aqui, pessoal. Com o envelhecimento, com o processo natural de envelhecer, fica mais difícil ou lento de se aprender. Eu vou aprender. Só que quando eu tiver uma idade mais avançada, eu preciso de um pouco mais de treinamento. Um pouco mais de paciência. Eu consigo aprender, mas vai um pouquinho mais de paciência. Por exemplo, eu tenho alunos aqui na sala de aula de 15 anos de idade que aprendem, só de eu falar aqui já está aprendendo. Só que eu já tive aluno de 60 anos de idade que eu precisei ir lá revisar, dar uma orientação, tá? Porque ele tem um pouco mais de dificuldade de aprendizado. Então, é um processo normal aí de todo ser vivo, tá? De todo ser humano. Tá legal? Então, para vocês entenderem aí que isso é memória. Professor, e a atenção? A atenção é pôr em prática isso. É pôr em prática o conhecimento de vocês com um foco. Olha só, vamos ler junto. Capacidade de focar. Manter a consciência em determinado ponto. Isso vai funcionar como um filtro que vai selecionar informações importantes. Praticamente, a atenção é a pessoa ficar atenta, é pôr em prática aquilo que ela está na memória. Eu vou fazer aqui um exemplo para vocês verem que bacana, tá? A diferença de memória e a diferença de atenção, beleza? A atenção vai ser um filtro que vai selecionar as informações mais importantes aí, tá bom? Eu vou passar aqui, depois vocês vão recapitular lá no YouTube. Observe a imagem a seguir, vou fazer um teste com vocês.
Tá? Eu quero que vocês fiquem atentas agora à tela aí. Eu vou deixar 5 segundinhos só. Observe a próxima imagem. Estão vendo aí? Legal, né? Agora me responda uma coisa. Qual que é a cor do semáforo? E aí? Vocês lembram a cor do semáforo que apareceu na imagem? Lembra? O áudio de vocês está desligado. Tá? Não tem como vocês falarem. Se eu for ativar aqui, eu preciso tirar essa tela e fica meio ruim. Mas eu estou dando a dica nessa tela aí, ó. Olha lá, tem alguém que respondeu aqui, deixa eu ver. Laranja! Esmeralda, não é laranja, mulher, é amarelo. Não existe semáforo laranja. Tá, laranja ou amarelo, você tá certa, porque você assimilou as cores. Tá? A dica tá aí, ó. Tá laranja e as letras, mas amarelo. Você ficou atenta. Deixa eu ver. Olha lá, amarelo, isso. Olha aqui, ó. Opa, cadê? Olha lá. Olha aí o sinal amarelo. Tá? Tem gente que às vezes tira o foco. Tá olhando o cruzamento, tá olhando que na esquina tem uma sorveteria, tá olhando se tá passando algum pedestre, tá olhando o carro branco, carro vermelho. Tá? Esse aqui é um cruzamento aqui em Franca. Olha só. E aí, qual que é o sinal? Amarelo. Isso é um exercício para a mente de vocês. Olha aqui. Esse aqui é um exemplo clássico. Vamos colocar memória e atenção dentro dessa imagem. A memória é aquilo que a gente aprendeu lá na escola. Lá quando a gente tirou carta. Então, toda faixa de pedestre eu preciso parar o carro. Ou se eu for um pedestre, eu preciso esperar o carro parar, olhar os dois lados. Isso eu não vou na minha memória buscar isso? Não é uma informação que eu aprendi? Então, e a atenção? A atenção é pôr em prática. Então eu sei que eu tenho que olhar para os dois lados para atravessar a rua. Eu sei que eu tenho que passar na faixa de pedestre e se eu for motorista eu tenho que parar. Então isso é atenção, é ter atenção. Tá? Memória e atenção andam juntas. Uma eu aprendo, a outra eu boto em prática. Tá legal? Só que cuidado, meninos e meninas. A memória, eu falei que ela é infinita. Eu posso ter 500 anos de idade que eu estou aprendendo. Beleza. Só que a atenção, ela precisa ser um pouco mais controlada. Porque ela pode ser comprometida. Quando a gente precisa fazer 2 tarefas ao mesmo tempo. 2 ou mais tarefas ao mesmo tempo. Hoje em dia, vocês conseguem fazer uma coisa só? Não, o dia a dia está corrido, é muita coisa, então eu estou fazendo 2, 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Isso pode fazer eu perder um pouco a minha atenção do que aquela pessoa que faz aquilo, concentrada naquilo. Vou dar um exemplo, eu estou dando aula para vocês. Ao mesmo tempo, eu tenho que ficar atento no horário, para ver se eu vou conseguir dar o conteúdo dentro dos 40 minutos. Eu estou atento para ver se a internet está legal. Eu estou atento para ver se a minha fala está legal. Então, eu estou aqui com 3, 4, 5 tipos de atenção, uma em cada coisa. Só que eu pratiquei, eu desenvolvi essa habilidade. Mas no meu primeiro dia de aula, quando eu comecei a dar aula lá atrás, eu fiquei todo perdido. Então, a atenção a gente vai melhorando, tá? Conforme o tempo vai passando. Olha aqui. Olha que tipo de atenção é essa. O celular. Todo mundo tem celular hoje. Vocês estão assistindo minha aula por um celular. Então, vocês estão lá ouvindo a música, né? Ouvindo lá o Zé de Camargo Luciano vocês, dando aquela ceboladinha assim na rua, blá, blá, blá. Tá? Vocês estão com fone de ouvido e vai atravessar a rua. E aí? Olha o carro. Estão vendo o carro, por acaso? Ou eu estou lá no meu carro, lá no meu conversível, né? Não é meu não, tô brincando, nem carro eu tenho. Eu estou no meu conversível lá e eu não estou vendo os pedestres na rua. Como é que fica? Cadê a atenção aqui? É 2 coisas. Qual que é a principal? Tá? Então, para vocês entenderem como é que funciona a questão da atenção e memória. Certo? O que pode causar falha na memória? Vocês já se perguntaram isso? Pô, eu tô meio ruim da memória, tá difícil eu pensar as coisas. O que pode causar falha na memória? Olha só. Acidentes, por exemplo, pode ser do mais grave ao mais simples. Acidente pode causar um trauma em mim que eu perco a memória. Porque é uma coisa muito ruim que aconteceu. Então, um acidente pode sim causar falha na memória. Eu posso simplesmente bater a cabeça. É um acidente. E isso causa falha na memória. Tá? O que mais? Olha aí o que todo mundo tem. A pressão alta, a depressão, o estresse e a ansiedade. Quem que não fica assim, ó, roendo a unha? Né? Isso é ansiedade. Quem não é ansioso hoje? Eu sou ansioso.
Tá? De vez em quando eu sou um pouco estressado, não parece, mas sou. Depressão? Não tenho. Nunca tive, graças a Deus, mas pode ser que alguém já teve. Pressão alta, minha pressão costuma subir um pouco. Então, isso também causa falha na memória. É uma bola de neve. Tá? O que mais? Excesso de preocupação. Todo mundo está preocupado aí com o Covid. Ah, não posso sair, o trabalho está difícil, estão mandando gente embora, as contas estão aparecendo, e aí? Preocupação também falha a memória. Tá? Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, que muito aluno está com dificuldade de aprendizado porque está preocupado. Então, isso atrapalha. A atenção está em duas coisas. Tá? Então, está atrapalhando na questão da memorização. O que mais? Período sem dormir. Aí eu estou lá com pressão alta, estou depressivo, ansioso, estou preocupado. Na hora que eu vou dormir, quem disse que eu vou dormir? Não consigo dormir. Eu deito a cabeça no travesseiro e aí, não vem sono. Aí onde que eu tenho um momento para relaxar? Vocês viram isso. Para descansar o corpo e a mente, não tem jeito. Então eu fico sem dormir. Uma coisa bacana, pessoal, que eu quero ensinar para vocês, isso aqui é cientificamente comprovado. O aprendizado próximo ao período de dormir, ele é mais forte do que no período da manhã. Ou seja, alunos que estudam à noite aprendem mais do que quem estuda de manhã. Sabe por quê? Quando o aluno aprende à noite, ele aprendeu e vai dormir. A memória vai fixar, o aprendizado vai fixar na memória. Quem estuda de manhã ainda tem o dia inteiro pela frente. Só durante a noite que esse aprendizado vai fixar na memória. Tá? Olha que bacana isso. É legal. Abuso de sonífero. Medicamento, tem gente que toma muito medicamento para dormir. Polaramine, que é um antialérgico, tem gente tomando polaramine para dormir. Vocês acreditam? Tá? Porque ele dá sono. Ele é um antialérgico, não tem nada a ver para dormir. É apenas um efeito colateral. Tá? Alguns medicamentos, psicotrópicos, tarja preta, calmante, antidepressivo, anti-ansiolítico. Isso piora a memória, que é uma beleza. Tá? Abuso de álcool. Ah, professor, mas eu gosto de beber um pouquinho no fim de semana. Aí vai beber pouquinho, bebe essa cartola cheia aqui, né? Enche isso aqui, ó. Bebe tudo. Tem gente que faz isso. Calor que tá aqui. Tem gente que faz isso. Aí, presta atenção. Vai beber e vai tentar dirigir. Pra vocês verem o que vai acontecer. Onde é que a atenção de vocês vai estar? Tá? Vai tentar abrir a chave lá, a porta de casa. Vocês vão conseguir? Não. Por quê? Porque o álcool detona a atenção da pessoa. A memória está lá. Só que a atenção não funciona enquanto o álcool estiver agindo. Entenderam? Doença como demência, Alzheimer, vocês vão aprender isso no próximo módulo, no próximo livro, quando a gente pular de livro. Tá? O que é demência? O que é Alzheimer, esquizofrenia, Parkinson, autismo? Vocês vão aprender. Tá? Então, várias causas aí. Qual o momento para procurar ajuda? Então, por exemplo, a família começou a perceber lá no idoso, na criança, não sei, algum tipo de situação que precisa procurar ajuda. E aí? É quando a pessoa começa a esquecer atividades básicas do dia a dia. Pessoal, presta atenção aqui. Isso aqui não serve só para o paciente lá não, viu? Para nós também. Vocês começaram a perceber isso aqui que eu vou falar agora, ó, já começa a ligar o sinal de alerta. Opa, estou começando a esquecer coisa básica. E aí? Olha aqui. Tem gente que já começa a esquecer ou ter dificuldade em se vestir. Dificuldade em se alimentar sozinho. Dificuldade até mesmo fazer a higiene. Escovar um dente, tomar um banho, passar às vezes, né, um desodorante, alguma coisa. Então, quando a pessoa começa a ter esse tipo de problema, esse esquecimento, essa coisa de interferência, já é sinal de que a memória não está legal. Tá? Não quero dizer assim, pronto, já pode internar que acabou. Não, não é isso. Eu também esqueço às vezes de até se alimentar direito, eu vou comer. E aí? Né? Mas eu falo quando isso é diário, diariamente, já é hora de procurar ajuda. É isso que vai acontecer com as famílias, quando percebe lá aquela pessoa que está com dificuldade, o que ela vai fazer? Partiu contratar um cuidador. Partiu chamar alguém para cuidar, porque a gente não vai poder cuidar. Precisa trabalhar, precisa deixar ele sozinho aí. Sozinho ele não dá conta, ele não consegue se vestir, alimentar, fazer higiene. Tá? Então esse é o momento para procurar ajuda profissional. Uma coisa importante, as funções cognitivas, habilidades do cérebro, a atenção, memória, raciocínio, isso é função cognitiva que a gente fala. Pode enfraquecer, tá? Com pouca atividade e interesse. Se a pessoa, o idoso que vocês estão cuidando lá, por exemplo, tá jogado, fica o dia inteiro lá num sofá vendo TV, não faz nada, não estimula em nada,
ele vai perder função cognitiva. Ele vai perder a atenção, ele vai perder memória, ele vai perder raciocínio. Onde que entra o cuidador? Qual que é o papel de vocês? Vocês precisam apresentar estímulos, oferecer estímulos e técnicas para melhorar a memória do paciente. Eu costumo dizer o seguinte, o cuidador, vocês aí cuidadoras, cuidadores, vocês não vão ter só um jaleco para trabalhar, não. Vocês têm que ter ferramenta de trabalho, tá? É ter joguinho, é ter um monte de coisa. Depois eu vou explicar. É ter lá o seu aferidor de pressão, um monte de coisa vocês têm que ter. Vocês têm que levar isso para o ambiente de trabalho de vocês, tá? Então, como é que eu vou poder despertar a memória do meu paciente? Como é que eu posso conseguir trabalhar essas técnicas do meu paciente? Eu vou explicar agora para vocês alguns exemplos, tá? Vou passar aqui. Como melhorar a memória? Aprender sempre. Eu falei, a pessoa pode ter 100 anos de idade, ela sempre vai aprender. Como é que eu posso fazer o meu paciente aprender? O que eu posso levar de legal para ele? Eu tenho alunos meus que falam assim, professor, eu tenho paciente meu que gosta de televisão. Gosta de assistir o Discovery Channel, o Animal Planet, esses canais que o pessoal tem muito conhecimento. Tá? Tudo isso, olha lá, a Valdirene está falando assim, ó, com jogos, quebra-cabeça, exatamente. Aprender a raciocinar. Tudo que vocês puderem levar. Não é, minha função aqui é dar banho, dar comida e trocar, só. Não, vocês têm que fazer o paciente de vocês aprender. Tanto criança, idoso, tá? Fazer anotações, anotar. Quem disse que vocês também não vão precisar fazer anotação às vezes? Eu faço na minha lousa, eu faço no meu quadro lá em casa. Nossa, hoje é a aula da turma 20 CDD02, falar sobre memória. Amanhã é a turma tal, tal, tal. Eu não vou lembrar de tudo, eu tenho que fazer anotação. Isso é normal. Eu tenho que começar a fazer anotação porque eu estou difícil da memória. Não, é normal, gente. Qualquer pessoa faz. Até presidente de empresa faz anotação. Tá? Relembrar. Por isso que eu falei, o que vocês fizeram no Natal lá de 2012, o Réveillon? O que vocês comeram domingo? O que vocês almoçaram ontem? Vocês estão lembrados? Relembrar. Sabe como é que é legal fazer isso com o idoso lá ou paciente de vocês? Pega um álbum de fotografia. Conversa com a família e fala assim, ó, vocês têm álbum de fotografia? Porque eu quero trabalhar hoje a memória desse idoso. Vamos fazer aqui a lembrança dos momentos felizes. Não tem importância se o idoso chorar por emoção, isso faz parte, isso é bom. Tá? Ele não pode chorar de tristeza. Mas aquela relembrança é muito bom. Ele vai relembrar aqueles momentos, vai relembrar aqueles encontros. Ler, reler, ler jornal, revista, gibi que for. Tá? Atividade física é muito importante para a memória, auxilia na memória. O bom sono. Lembra que eu falei? Para fixar a memória, para fixar o aprendizado, o sono é importantíssimo. Não pode ser sono quebrado. Tem que ser um sono só. Porque aí o cérebro descansa de uma vez só. O convívio social. Tem gente hoje que tranca idoso em casa. Tranca criança em casa. Não, tem que ir curtir a vida social, tem que fazer amizade, tem que conversar com as pessoas. Isso ajuda, estimula, faz ter interesse para continuar conversando. Tá? Então, isso aqui é para ajudar na melhora da memória. Deixa eu passar aqui. O que mais vocês podem fazer? Olha quantas coisas vocês podem fazer. Tá? Eu vou explicar cada um aqui. Vou só colocar minha telinha aqui do lado. Olha só. Despertar com música calma. Então vamos supor, vocês vão começar a trabalhar, chega lá o idoso ou a criança, não sei, ou a pessoa está dormindo ainda. Desperta ela com o celular mesmo, uma música calminha, para ela acordar já relaxada, para ela acordar já de boa. Marcar data em calendário. Pega o calendário, todo mundo tem um calendário. Por exemplo, fala assim, ó, vamos supor que vocês estão cuidando da Dona Maria. E semana que vem é aniversário da Dona Maria. Dona Maria, olha aqui o calendário, ó, tá vendo aqui no dia 20? Aniversário da senhora, tá chegando, vamos contar quantos dias faltam? Isso estimula, tá? São coisas básicas que vocês podem fazer. Ler e fazer perguntas à leitura. É ler ali algum jornal, alguma revista, alguma informação e tentar perguntar, Dona Maria, o que a senhora entendeu? Dona Maria, a senhora lembra de alguma coisa? Tá? Fazer pergunta leve, isso ajuda na memória, porque ela vai escutar o que vocês falaram, ou ela vai ler junto, depois ela vai tentar relembrar.
Olha a lista de afazeres do dia. Pega, né, vocês antes de trabalhar, na casa de vocês, faz o cronograma do dia. 9 horas eu chego, 10 horas é o café, 11 horas é o banho, meio-dia é o almoço, 1 hora é o descanso, 2 horas é a TV. Faz todo o cronograma. Apresenta isso para o paciente de vocês. Olha, dona Maria, hoje a gente vai fazer isso, viu? Ela vai lembrar. Ai, tal hora é tal coisa, tal hora é tal coisa, tal hora é tal coisa. Olha aqui. Estimular com jogos, palavra cruzada, computação, instrumento musical. Vocês sabem tocar um instrumento? Um violão, não sei, qualquer coisa. Leva. Vai tocar uma música. Vocês têm jogos ali de tabuleiro, jogo de carta, jogo de memória? Leva. Olha as ferramentas do cuidador. Leva. Vamos fazer aqui hoje um joguinho para estimular a memória. Faça. Sabe esses programas de televisão, por exemplo, aquele Roda Roda Jequiti, que é uma palavra cruzada que passa no SBT? Aquilo é bom. Aquilo estimula a memória. Que palavra que é? Que letra que é? Tá? Não coloca para ver novela. Na novela não serve para nada. Tá? Coloca para ver programas que vão ajudar na memória. Tá bom? Lembrete, telefonar, pagar conta. Ó, dona Maria, hoje a gente vai ligar para a filha da senhora. Tá? A filha da senhora está com saudade. Guardar as coisas nos seus devidos lugares. Então, por exemplo, dona Maria, vamos ajudar a guardar aqui? Vamos guardar aqui o sapato da senhora, vamos guardar aqui, sei lá, alguma coisa que a senhora tem, tá? Para ela se lembrar onde está. Tudo isso. Relembrar o que foi feito no dia. Na hora de ir embora, antes de dizer tchau, até amanhã, fala assim, dona Maria, hoje o dia foi produtivo, hein? Olha, hoje a gente começou a fazer isso, depois a gente fez aquilo, a senhora jogou assim, a senhora brincou comigo assim, a senhora lembra que a senhora comeu isso. Tá vendo como é que ajuda na memória? Técnicas básicas. Se fosse aula prática, a gente ia fazer prática aqui. Então é muito importante vocês entenderem essa questão de memorização. Certo, meninada? Olha só. Teste de atenção. Vamos fazer um teste de atenção com vocês aqui. Tá? Uma coisinha que eu peguei na internet, só para vocês entenderem. Eu quero que vocês me falem a cor, não a palavra. Tá? Olha lá na primeira. Eu quero a cor, não é a palavra. Eu vou fazer um exemplo. Olha só. Eu quero a cor, hein? Verde, amarelo, branco, rosa, laranja. Linha de baixo. Azul, vermelho, amarelo, verde. Professor, o senhor tá bom, né? Não, é porque eu já decorei. Então, nesse caso aqui, quando vocês forem fazer, tá vendo que tá a palavra vermelho? Eu não quero a palavra, eu quero a cor. Isso é um teste de atenção. Tenta fazer rapidinho depois. Tá? Depois vocês vão voltar à aula, tenta fazer rapidinho. Vocês vão ver que vocês vão se embaralhar. Tem que ser rápido. Olha lá, verde, amarelo, branco, rosa. Olha lá, já ia falar rosa, já errei. Então isso é um teste de atenção para vocês. Coisa que eu peguei na internet, gente. Vocês podem pegar isso aqui, imprimir e levar para o paciente de vocês. É um tipo de exemplo. Vamos fazer outro? Teste de memória agora. Tá? Observe essa figura aí. Tem 9 palavras. Observa por 30 segundinhos. Vou deixar vocês observar. Memorizem as palavras. Memorizaram aí? Agora eu vou trocar a tela. Qual palavra mudou? Ixi, agora ferrou, hein? Aqui eu troquei algumas palavras e embolei elas de novo. Tá vendo como é que é teste de memória? Memorizar onde estão as palavras, quais são as palavras, e depois embaralhar e ver o que mudou. Gente, isso aqui vocês podem fazer e levar lá para o paciente de vocês, para a criança, para o idoso. Técnicas que na internet tem bilhões de exemplos. Pronto, isso é uma ferramenta de trabalho. Exercita a memória. Isso é legal, isso é bacana. Tá bom? Olha lá, a Sirlena tá falando aqui, ó. Paris, caneca, mar, caneca. Será que são esses? Depois vocês vão ver no YouTube lá, tá? Pronto, o que a gente viu hoje? Memória e atenção. Quando que deve se procurar ajuda e os tipos de ajuda. Dei exemplos para vocês. Beleza? Meninada, semana que vem vamos falar de um assunto delicado. Vamos falar de violência. Violência e maus tratos. Vocês um dia podem trabalhar com esse tipo de situação. E aí? O que fazer? Como entender esse tipo aqui de situação?
semana que vem. Tá bom? Muito bem. Deixa eu ligar o áudio aqui de vocês. Eu tenho certeza que a Valdirene é a primeira que vai falar. Com certeza. Pode falar, Val. Estamos ouvindo. Ó, só que você fala Valdirene Riqueza, que tem outra Valdirene no grupo. Não sei de não, que beleza. coisa Pode que deixar. entendeu? É a riqueza. Vamos Vou lá. chamar de Val Riqueza. Tem alguma pergunta? Seguinte, Pode falar. eu tenho. É o seguinte, que nem no caso assim que você falou aí dos cuidados, da memória, consumir sono, essas coisas. Você lembra que a semana passada eu estava com um tampão no olho? Sim. E sentindo forte dor de cabeça? Certo. Então, eu peguei, sexta-feira, fui até Rio Preto, passei numa médica, ela me passou uma faixa preta, né? Portanto, eu tenho um pouco de déficit de atenção devido à cirurgia que eu fiz. Certo. Se ele tivesse estourado, eu estaria que nem um vegetal. Então, aí ela falou o seguinte, a sua dor pode ser uma má qualidade de sono, preocupação, ou não sei o que lá. Você consegue dormir bem à noite? Eu falei, não. Eu deito na cama, não fico com o celular ligado, eu rolo para o lado, rolo para o outro e não consigo dormir. Ela falou assim, então isso pode ser uma consequência de uma dor dessa dor que você está sentindo. Sim. Porque assim, eu pensei que com o médico que é clínico disse que eu podia estar desenvolvendo outro aneurisma, eu entrei em pânico. Aí ela falou, não, você nasceu com aquele e só foi descoberto aos 41 anos de idade. Certo? Mas no caso, assim, de cuidar de um idoso, e daqui para frente, aqui 30 anos, eu vou ser um idoso. Mas eu assisti uma reportagem que a primeira velhinha que morreu em Monte Aprazível, interior de São Paulo, tinha 41 anos de idade. Entendeu? Então, eu já estou idosa. E assim, né, que nem no workshop falou assim, que a gente tem que ter com o idoso, manter a distração, o foco e... esqueci a outra palavra que ele disse. Eu acho assim que tem que nem eu falei para vocês, jogos de quebra-cabeça, não deixar a pessoa deitada há muito tempo, pode criar feridas no corpo. Exato. Ter cuidado, assim, que nem na hora do banho, ela não quiser ir pegar, vou usar o exemplo do professor. Você gosta de tomar um café? Leva na cozinha, dá um cafezinho, aí depois fala que tem que visitar alguém, tá mudando de foco, para cuidar dela, aquela pessoa, né? E em relação à mente é isso, eu criaria assim vários assim, tipos de jogos, quebra-cabeça, palavras cruzadas. Estimular sempre, presta atenção, estimular sempre a memória da pessoa, da criança, do idoso, porque isso é muito importante, tá, gente? Tem uma questão assim... A minha filha, por exemplo... Valdirene, fala, Valdirene, tem mais gente para perguntar, Valdirene. Tá, então, da memória mesmo. A minha filha, por exemplo, ela tem uma atenção incrível. Ela nunca, ela se falar com um aninho, com 3 anos, eu escrevi o nome dela. Você fala uma coisa para ela... Sim, memoriza. Muito boa, memoriza rápido. Desculpa aí, eu falo demais. Não, tá tranquilo. É que falta 2 minutinhos. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Professor, Oi, pode falar. Eu tenho um tio que ele tem Alzheimer e Parkinson, os dois juntos. Só que ele é obeso e tal. E ele já tá com a memória, coitado, só por Deus da misericórdia. A minha tia já não tá tendo mais paciência. Tá ruim, né? Tá ruim. Nossa, aí esse final de semana a gente foi lá na casa dele. Ele só quer saber de dormir e comer. Ele deita 7 horas da noite e vai acordar meio-dia na hora do almoço, come a comida dele e depois ele volta a dormir. Eu só vou dar uma descansadinha aqui, daqui a pouco eu volto. Ele volta lá para 7 horas de novo, janta. Isso é normal? Não, isso não é normal. Isso daí é uma questão psicológica. É um sedentarismo. Ele criou ali uma zona de conforto, que é comer, dormir e pronto. Ele precisa mudar esse hábito de vida. Primeiro, ele é obeso. Tem Parkinson, tem Alzheimer. Isso já é fator grave. Então, nesse caso, ficar muito atento, porque isso pode prejudicar. É despertar nele interesse em fazer alguma coisa, uma caminhada, um jogo, tá? Porque isso daí já começa a ferir a saúde. Além de tudo, ele é agressivo, né? E ele toma os remédios, adivinha com o quê? Ele, em vez de tomar com água, ele toma com cerveja. Aí pronto, aí quer morrer. Corta o efeito. Ixi, corta mesmo.
Então, nesse caso, Sirlena, tenta fazer o máximo possível de orientar, conversar com os responsáveis. Olha, não tá legal, ele vai prejudicar, tá? Tudo isso. Vou tentar. Tenta que vai que dá certo. Mais alguém tem alguma dúvida? Se cair aqui é porque caiu mesmo o Zoom, tá? A aula tá para terminar. Eu cuidei. Pode falar, moça. Não, eu queria dar uma sugestão. Eu não sei se vocês já têm para os workshops. Não seria legal de ter uma, tipo assim, que nem tivemos uma vez sobre Alzheimer,